Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Continue ouvindo a segunda parte com o Dr. Aaron Franklin, nas sessões 49 a 50 de Doutrina e Convênios. Voltemos aos detalhes da sessão 50. Outra coisa que realmente adoro na instrução do Senhor é que ela tem alguma correlação com o que ouvimos muito na igreja hoje em dia, que é amar, compartilhar, convidar. Quando você aborda alguém com amor, compartilha, convida, com relação a trazê-lo para o Evangelho, vejo um padrão disso na maneira como o Senhor aborda esses ensinamentos na sessão 50, que talvez você possa mudar algumas das palavras, embora possa mapeá-las umas às outras. Eu mudaria para ensinar a razão e o amor, sendo o amor o mais importante deles. Portanto, com relação a ensinar e amar, acho que seria ótimo se começássemos com os finais de livro dessa revelação. O primeiro versículo é uma espécie de introdução. Ele prepara o palco e isso é muito importante. Mas vamos prosseguir para o versículo 2. Vamos comparar os primeiros 7 versículos depois do versículo 1, portanto, do 2º ao 8º, com os últimos 7 versículos dessa revelação. Não estou sugerindo que toda a revelação seja compartimentada nesse sentido de ensino, razão e amor, mas vejo algum ensino com relação aos primeiros 7 e algum amor com relação aos últimos 7. Portanto, dadas as condições sobre as quais conversamos para abordar algumas dessas várias manifestações que foram alegadas em toda a igreja, o Senhor diz, a partir do versículo 2, eis que em verdade vos digo que há muitos espíritos que são falsos espíritos que se espalharam pela terra, enganando o mundo, e também Satanás tem procurado enganar-vos para vos derrubar. Eis que eu, o Senhor, olhei para vós e vi abominações na igreja que professa o meu nome. Mas bem-aventurados os que são fiéis e perseveram, seja na vida ou na morte, porque herdarão a vida eterna. Mas ai daqueles que são enganadores e hipócritas, porque assim diz o Senhor. Eu os levarei a julgamento, versículos 7 e 8. Continue falando sobre a hipocrisia que está presente em algumas dessas manifestações. Agora que isso está pesando muito sobre nós com relação a chamar a atenção para algumas delas, vamos pular para os últimos 7 versículos e novamente para que você possa sentir o contraste entre elas dentro dessa única revelação que começa no versículo 40. Eis que sois criancinhas e não podeis suportar todas as coisas agora. Precisais crescer na graça e no conhecimento da verdade, a luz que deve ser cada vez mais brilhante, conforme instruído em 24, não temais, filhinhos, porque sois meus, e eu venci o mundo. E vós sois dos que meu Pai me deu, e nenhum dos que meu Pai me deu se perderá. E o Pai e eu somos um. Eu estou no Pai e o Pai em mim, e assim como vós me recebestes, vós estáis em mim e eu em vós. Portanto, estou no meio de vocês. Isso traz de volta o lembrete do final da sessão 49, de que ele está sempre ao nosso redor. Eu sou o bom pastor e a pedra de Israel. Aquele que edifica sobre esta rocha jamais cairá. Não há evidência perfeita de uma abordagem correta para tratar de algo que possa estar errado e que precise de mais luz e verdade do que o Senhor forneceu aqui, que é uma instrução clara e um convite amoroso sem condenar o indivíduo. É um convite ao arrependimento, um convite para reconhecer onde pode haver algo errado e como corrigir isso. Há uma beleza nisso que poderia ser muito mais útil para nós. E essas criancinhas, a propósito, são os líderes da igreja da época. Este é Joseph Smith e os outros líderes. Esses não são os novos conversos com quem ele está falando. Voltando ao versículo 8, eu tinha uma anotação. O hipócrita será detectado e será cortado na vida ou na morte, assim como eu farei, e coloquei na margem. Os hipócritas não são problema seu. Eu lidarei com eles. É isso que parece ser o que o Senhor está dizendo. Mesmo que eu queira, eu cuidarei disso. Você se arrepende. Eu gosto disso, John. Onde começa e onde termina nosso trabalho, certo? Sim, ele volta à abordagem de Parley. Será que é trazer os holofotes e fazer essa enorme exibição brilhante do que está errado, de uma forma que certamente cheira a algum julgamento e coisas que são menos convidativas? Ou será que é para realmente mostrar, demonstrar com amor que essa é uma verdade que pode ajudar, iluminar e proporcionar mais percepção? Uma história engraçada me veio à mente quando você estava dizendo isso, John. Minha família tem uma de nossas histórias mais citadas,
Você sabe como citamos coisas que nossos filhos fizeram quando eram menores e isso se torna uma tradição familiar. Então, essa foi muito, muito boa. Na época, meus filhos tinham 8, 6 e 4 anos. Eles adoravam o cereal Lucky Charms. Eles adoravam o cereal Lucky Charms. Não exatamente diferente de outras crianças. 2 deles não sabiam dizer Lucky Charms muito bem. Eles estavam rindo de como o meu filho de 6 anos estava provocando meu filho de 4 anos sobre como ele dizia Lucky Charms. E meu filho de 4 anos disse, bem, é Yucky Charms. E meu filho de 6 anos disse, não é Yucky Charms, é Wookie Charms. E então, meu filho de 8 anos entrou na brincadeira e disse, vocês dois estão errados, são amuletos da sorte. Esse diálogo ativo estava acontecendo quando gravamos o vídeo. Eles são crianças pequenas. Pensando nisso e por mais bobo que seja o assunto, será que não dá para ver que essa discussão sobre amuletos da sorte acontece todos os dias no mundo, em todas as postagens de comentários políticos ou de outro tipo, e que vocês estão errados? Não são amuletos da sorte, são amuletos da sorte. E até mesmo aqueles que podem se manifestar e talvez, apenas talvez, saibam o que é, mas sua intenção não é muitas vezes com amor ou com razão, como estamos prestes a dizer, são amuletos da sorte. Vocês dois estão errados. Isso não os leva a lugar algum. É o seu ponto de vista, John. É como se você soubesse que nosso trabalho não é chamar a atenção dos hipócritas. Deus cuida disso. Ele cuidará disso. Sim, às vezes minha esposa diz, venha pra cama, e eu fico tipo, por quê? Não posso. Tem alguém na internet que está errado. Tenho que corrigir cada pessoa online antes de ir para a cama. O Senhor diz, por que você não se concentra em você? Sim, eu adoro isso. À medida que nos aprofundamos agora, temos esses suportes de livros no lugar. Já capturamos a bela doutrina sobre a luz que está no meio. Vamos nos preparar para isso, cobrindo o que mais temos nessa bela revelação. Eu diria que, antes de entrar nos versículos diretos 10 a 12, é onde eu gostaria de ir em seguida, mas vamos começar a falar sobre raciocínio a partir do 10, e agora venha, diz o Senhor pelo Espírito, aos anciãos de sua igreja, e vamos raciocinar juntos. Eu li isso um pouco errado e talvez eu deva reler da maneira que eu acho que a linguagem sugere o que o Senhor está dizendo. Diz, e agora venha, diz o Senhor pelo Espírito, aos anciãos desta igreja e arrazoemos juntos, diz o Senhor pelo Espírito aos anciãos. É uma espécie de parêntese. Parece que é assim que estou me comunicando. A mensagem aqui é, venham, vamos raciocinar juntos para que vocês possam entender. Raciocinemos como um homem raciocina com outro, face a face. Ora, quando um homem raciocina, ele é compreendido pelo homem, porque raciocina como homem. Assim também eu, o Senhor, arrazoarei com vocês para que entendam. Essa palavra, razão, pode se ramificar em vários sentidos. Para mim, o que mais se destaca é que ela significa que devemos ser razoáveis quando nos aproximamos do Senhor, quando nos aproximamos para descobrir a verdade de algo, porque é isso que está em jogo aqui. Há quem adore de uma forma e quem adore de outra. O que está em jogo, especificamente nesta época, é como determinar o que é certo, qual é a verdadeira forma de adoração, qual é a verdadeira manifestação do Espírito. Mas pode ser aplicado a qualquer coisa com relação a como seríamos razoáveis na forma como abordamos e consideramos as coisas. E a razão, em geral, é ter a mente aberta e considerar todos os fatores que possam estar presentes. Há um excelente discurso do Elder Hein Lund na Semana de Educação da BYU. Ele falou sobre fé, observação e razão com relação a como chegamos à verdade e à luz. É uma breve citação que compartilharei aqui. Ele disse que a observação, a razão e a fé facilitam a revelação e permitem que o Espírito Santo seja um companheiro confiável, fidedigno e amado. Esses elementos serão fatores-chave para produzir impulso espiritual em nossa vida e nos ajudar a seguir em frente em meio ao medo e à incerteza. Quando começamos com uma inclinação para acreditar, a observação leva à fé. À medida que a fé cresce, a razão facilita a transformação da fé em conhecimento revelador e o conhecimento revelador produz mais fé. Há muita beleza e sucinta no que ele disse ali.
Provavelmente, como ouvinte, você poderia rebobinar e ouvir isso várias vezes e se aprofundar mais nos comentários do Elder Henlund, porque ele realmente estabelece as bases de como acessar a verdade e como aumentar essa verdade aplicando esses princípios de fé, observação e razão. Eu realmente gosto disso. Gosto do objetivo final do Senhor no versículo 12, para que você possa entender. Não ser forçado. Eu realmente quero que você entenda, e isso parece ser o que o Elder Henlund estava dizendo ali. É assim que você pode chegar a esse ponto. Também tenho uma pergunta para você e já mencionei meus sentimentos sobre isso. Talvez ela seja quase retórica. Quando você considera esse conselho, você o lê e pensa, sim, isso é amplamente relevante, que não é apenas quando estamos falando sobre coisas relacionadas ao Evangelho, mas amplamente esse conselho sobre como raciocinamos uns com os outros deve ser aplicado em todas as nossas interações. Gosto da ideia de todas as nossas interações. Se a contenda é do diabo, então o raciocínio conjunto é: como você vê isso? É assim que eu vejo. O que você acha mais dessa abordagem? Na educação dos pais. É uma lição muito difícil aprender que o raciocínio, a autoridade moral e a construção de um relacionamento são muito mais eficazes do que eu vou lhe dizer o que fazer. Vou criar novas regras. Essa é quase a melhor parte de ser pai. Você cria novas regras na hora, mas o tiro sempre sai pela culatra. Raramente funciona. John, não sei se já lhe contei isso, mas um dia eu estava lavando a louça e minha filha estava no sofá falando ao telefone. E eu disse: Ei, você quer me ajudar com a louça? E ela disse: Não. Eu deveria ter dito: Porque não temos um relacionamento, certo? Se fosse a mãe dela, ela diria que sim. Se fosse sua melhor amiga, ela diria que sim. O que há em nosso relacionamento que não funciona? Isso é o que eu deveria estar pensando e pensando. Ok, como posso argumentar com ela e me tornar mais próximo, construir o relacionamento? Em vez disso, fui direto para a nova regra fácil. Quem não ajuda a lavar a louça não fica com o celular. Quer me ajudar com a louça? Sim, ela não fez isso com tanto entusiasmo quanto eu esperava. Nós nem sequer conectamos todas as áreas da vida. Vamos raciocinar com calma. Cara, eu gostaria de poder aprender isso. Aposto que nenhum de vocês tem dificuldades com isso. Não, meu Deus, basta perguntar aos meus filhos. Não há nenhuma dificuldade. Sim, a velha cenoura contra o bastão. Sim, opções de como abordar isso. De alguma forma, o Senhor encontra o equilíbrio entre o curso e a perfeição que podemos nos esforçar para seguir. Se eu pudesse nos levar a uma conexão entre essa razoabilidade e a ampla aplicabilidade, pensando em 49, versículo 2, sobre querer conhecer a verdade apenas em parte, eu sugeriria que, para ser razoável e ser argumentado, seria necessário abordar qualquer que seja o tópico com uma abertura de consideração que não pode ser oferecida se estivermos dogmaticamente determinados a nos apegar apenas ao que temos, para condenar qualquer outra coisa. Não estou sugerindo que alguém deva comprometer suas verdades fundamentais do Evangelho à manutenção do que temos com relação à essência central do Evangelho de Jesus Cristo. Mas essa é uma parte relativamente pequena da natureza ampla do fato ou da ficção ou da informação e desinformação. É o mais importante e poderoso, por uma maioria esmagadora, dos princípios salvadores do Evangelho, na verdade. Mas há muito mais do que isso. Uma analogia tão boba nessa frente. Pense em como abordamos os assuntos no mundo. Vivemos em uma época em que é como um buffet constante de informações. Se você tem um fã do Golden Corral ou do Chuck-A-Rama, se ele estiver em Utah, porque acho que esse é um estabelecimento mais específico de Utah. Mas de qualquer forma, ninguém vai a esses lugares com a família para encontrar um lugar para sentar e dizer: ok, vamos pensar juntos. Sei que há macarrão com queijo e biscoitos e um buffet de sobremesas ilimitado, mas vamos buscar um pouco de equilíbrio, brócolis, salada e coisas do gênero. O pequeno Johnny não vai concordar com isso. Ele veio para seus momentos. Eu pude ver isso. Sim. E serão apenas as coisas de maior interesse que serão procuradas. É uma analogia meio boba,
Mas o mesmo acontece com a forma como navegamos neste mundo, como se estivéssemos vivendo em um buffet de informações disponíveis. Algumas delas são ruins, outras são boas, mais do que costumamos permitir. No entanto, o que acontece com frequência é que enchemos nosso prato com nossas preferências específicas e depois olhamos para o prato das outras pessoas e perguntamos: o que você está fazendo? Você sabe onde está? Eles têm biscoitos de manteiga com mel ali. Por que você teria isso em seu prato? Por que você iria até lá? Imediatamente vamos para essa forma, né? Os encantos nojentos e todas essas coisas. E para vir e raciocinar juntos, acho que é preciso abertura. É necessário olhar além de nossas próprias paixões e interesses para ver e procurar entender os outros. Isso é difícil de fazer, mas é muito necessário. Em um mundo em que interagimos tanto uns com os outros online e podemos nos tornar tão cheios de ódio, o anonimato não ajuda. Posso ser anônimo e dizer essas coisas, e isso é uma espiral terrível. João, você conhece essa história em Lucas, em que Tiago e João dizem: Senhor, vamos explodir aquela aldeia samaritana. Ele diz: vocês não sabem de que espírito são. O objetivo, então, passa a ser ganhar uma discussão em vez de ser edificado e aprender. Sim, isso pode parecer um pouco estranho, mas me veio à mente quando você disse que John é... Eu adoro a citação de Roger Federer, o famoso jogador de tênis suíço, um dos maiores de todos os tempos. Ele fez, acho que foi como um discurso em uma cerimônia de formatura. Ele fala sobre como ele diz: você sabe quantos pontos eu ganhei ao longo da minha carreira? E você pensa que um dos jogadores de tênis mais vencedores de todos os tempos, ele diz que pouco mais da metade. Ele indica que é preciso estar no jogo pelo objetivo do jogo. Não é, você sabe, cada ponto é importante e você pode dissecar uma série de coisas ali. Mas a principal lição que eu acho relevante para isso é seguir em frente da melhor maneira possível. Não se trata de ter essa mentalidade de que a vitória tem de acontecer em todos os pontos ou perderemos tudo. Ter abertura para considerar as perspectivas dos outros, que podem ser diferentes das suas, não vai lhe custar o jogo. Pelo contrário, o vitriolo e qualquer outra coisa que não seja o amor ao próximo vai lhe custar o jogo, mesmo que você tenha feito todas essas outras coisas que sabemos que são boas e importantes. Existe o maior de todos os mandamentos. Há 2 deles e todos os outros dependem deles. Acho que essa é uma questão de reconhecer o que realmente é o jogo. São esses. Os 7 hábitos de Stephen Covey são: primeiro, procure entender e depois ser entendido. Uma das coisas de que ele fala e que é uma ótima ferramenta para fazer isso acontecer é o bastão falante. Você já ouviu isso, Hank? Somente a pessoa que está segurando esse bastão falante pode falar e ela não o entregará a você, até sentir que foi completamente compreendida. Foi realmente minha intenção e senti que não seria difícil fazer essa pergunta, que era principalmente retórica, do tipo: ei, isso se aplica aos nossos dias? E então vocês dois compartilharam percepções e perspectivas fantásticas sobre isso. E a intenção era fazer tudo isso sem realmente ler esses belos versículos com relação ao Espírito da Verdade. Agora que tivemos essa conversa e a consideramos de forma ampla, vale a pena lê-los e deixá-los penetrar. Para quem estiver ouvindo ou pensando sobre isso, agarre-se a alguma coisa, agarre-se ao que quer que tenha sido um encontro recente. Talvez seja algo que você observou em uma interação. Talvez tenha sido na mídia social, talvez seja algo relacionado ao evangelho ou às crenças. Talvez você tenha um amigo ou um ente querido que tenha se afastado de coisas que antes tinham em comum com você em relação às crenças dele. Seja o que for, onde quer que estejam e na situação em que se encontram, apeguem-se a isso quando pensarem em se aproximar com a razão e considerarem esses versículos. Portanto, se não se importarem, vou ler a partir do versículo 17. Em verdade vos digo, aquele que é ordenado por mim e enviado para pregar a palavra da verdade pelo Consolador no Espírito da Verdade, prega-a pelo Espírito da Verdade ou de alguma outra forma. E se for de outra maneira, não é de Deus. E ainda, aquele que recebe a palavra da verdade. Recebe-a pelo Espírito da Verdade ou de outra maneira. Se for de outro modo, não é de Deus. Portanto,
Por que vocês não conseguem entender e saber que aquele que recebe a palavra pelo Espírito da verdade, recebe-a conforme ela é pregada, compartilhada ou comentada pelo Espírito da verdade? Portanto, aquele que prega e aquele que recebe se entendem mutuamente e ambos são edificados e se regozijam juntos. E aquilo que não edifica não é de Deus e é trevas. Por que isso é tão difícil de entender? Sim, bem, e você acha que, por se tratar tanto de abordagem, o Senhor não está falando de uma doutrina, que eles não estão se apegando a uma crença ou prática específica? É uma abordagem. Minha esposa e eu estamos assistindo ao debate sobre os amuletos do inferno e estamos sentados ali, provavelmente com um olhar semelhante ao que o Senhor tem sobre nós, tipo, nossa, eu realmente amo eles. Eles são crianças pequenas. Eu não entendo. Não importa. Ele não pode dizer isso porque sua fala não está lá. Ele está dizendo errado porque não entende o que é a palavra. Você vê essas coisas a partir desse nível. Você percebe que o conteúdo não importa. É a abordagem que realmente está causando o impacto aqui, que está realmente transformando a capacidade de abraçar a luz, de permitir que ela cresça. Isso se aplica a todos os relacionamentos, especialmente aos mais íntimos. Muitas vezes é o seu tom, não é um tom edificante, ou a maneira como eu o vejo está transparecendo da maneira como digo algo, e então, enviar uma mensagem de texto não ajuda, porque agora perdi o tom, agora posso ler em qualquer tom que eu ache que foi dito. Tenho que adicionar emojis para dar tom à minha voz? Sim, eu digo isso com um sorriso. Aaron, como aprendemos essa habilidade? Muitos pais que estão ouvindo pensam, porque eu sempre caio na mesma armadilha, sou quase um tirano. Quando eu era mais jovem, não pensava. Não vejo a hora de ser pai para poder fazer as pessoas chorarem quando forem dormir. Isso não estava em minha lista de coisas, mas lá estava eu. Em sua mente, eu sei que você não é o pai perfeito, talvez seja. Mas como você aprendeu essa habilidade? É quase como a sessão 121, não é? Mostre um aumento de amor, persuasão, gentileza, mansidão, amor não fingido. É aí que estão as influências. Felizmente, embora eu definitivamente não seja um pai perfeito, recebi a dádiva de mais de 21 anos de observação de uma pessoa que eu acho que é, o que me permitiu ter uma noção da abordagem aqui. Então, vejo minha esposa, eu carrego a vara e ela não tem a cenoura, mas um equilíbrio, uma cenoura em uma vara que é multifuncional. Então, eu olho para as coisas e digo, por que eles não estão entendendo? Tento mostrar minha frustração. É engraçado que eu tenha apontado um pouco o dedo para Parley P. Pratt por sua abordagem aos Shakers, porque foi Aaron Franklin quem veio montado naquele cavalo. Realmente, se eu pensar na maneira como abordei muitas dessas coisas em minha vida, mas uma das coisas em que minha esposa tem feito um trabalho extraordinário é argumentar com nosso filho. Posso atribuir parte da culpa à forma como cresci ou a outras mentalidades, a outra cultura, que é do tipo, não há raciocínio aqui. Eu estou no comando. Você sabe que é assim que as coisas são e é assim que devem ser. E ela procurou argumentar que era uma razão sem necessariamente um compromisso. O interessante é que isso não exige que você comprometa suas verdades fundamentais para que você ouça, para que você se certifique de que esse bastão de fala possa ser segurado e que eles possam realmente se sentir compreendidos. E isso exige tempo e paciência. Essas são coisas que não tenho oferecido em quantidade suficiente. Acho que nesses cenários, minha esposa faz um excelente trabalho, especialmente com nossos filhos adolescentes. Sabe, eu os ouço dizer alguma coisa e digo, não é essa a direção que estamos tomando. E ela diz, espere, vamos ouvi-los. Então vamos superar isso, porque, muitas vezes, o que você descobre, especialmente se alguém que está aprendendo e se está aberto e não vai apenas ao buffet para seus itens específicos, se estiver aberto e você usar a oportunidade para que ele fale sobre isso, ele pode se guiar para esse caminho. Ela pode chegar lá se você der espaço para que ela chegue lá. Sim, surpreendentemente, eles usam seu arbítrio.
certo? É quase como se fosse importante para o Senhor que eles cheguem lá. Sim, é uma espécie de efeito de pastoreio. Nunca trabalhei com criação de gado, mas já assisti a filmes e nunca os vejo usar o laço, a menos que seja uma necessidade extrema de último momento, em que haja um resgate direcionado à mão. E na maioria dos casos é por meio do encurralamento. Isso lhes dá liberdade de movimento. Eles se movem, correm e se reúnem, e o estímulo geral dentro desse limite os leva na direção em que precisam ir. Não quero sugerir que isso deva ser levado longe demais em termos de estilos parentais e coisas do gênero. Quero dizer, há diferentes caminhos para o mar, mas isso nos faz pensar em como abordamos algo. Quando você vê um gado começar a se desviar um pouco, é só pegar o laço. Eu estou laçando aquele. Eu posso vê-los. Eles estão se desviando para lá e não estão confiando neles e no ambiente, e eu os abordo de uma forma que demonstra isso. Oh, John, eu sei que conheço todos os seus filhos, e eles diriam que nosso pai e nossa mãe são perfeitos em todos os sentidos. Mas como você aprendeu? Como você aprendeu a ficar calmo e a trabalhar com alguém gentilmente? Você ri, mas eu já vi. Eu posso rir. Eu rio porque sei de algo que você não sabe. Portanto, como todo mundo, estamos aprendendo com a prática. Já disse isso antes. Não quero dar a impressão de que esta é a oração familiar de todas as noites, mas há momentos em que a mãe e o pai se arrependem na oração familiar de como lidei com algo hoje, e isso cria uma abertura. As crianças veem que eles também estão tentando. Acho que também nos cansamos como pais e estamos vivendo o dia a dia, e isso pode afetar a maneira como raciocinamos juntos. Marido e mulher, poderíamos falar sobre isso. Como as coisas podem entrar em uma espiral e se tornar simplesmente um espírito errado. Vocês se lembram de John há 2 semanas? Acho que foi quando a doutora Balgman esteve aqui. E ela disse que ela e o marido tinham algumas brigas entre eles, mas decidiram ir ao templo uma vez por semana. Você se lembra do que ela disse? Ela disse que entrávamos brigando e saíamos de mãos dadas. O Senhor parece saber a receita para isso. Aaron, gostei de como você disse, se eles estiverem abertos a isso. Quando leio alguns desses versículos, vejo que o ouvinte tem uma responsabilidade. Já ouvi o Hank dar alguns excelentes discursos sobre ouvir. Ouça o versículo 19. Aquele que recebe a palavra da verdade. Portanto, aqui está uma responsabilidade para o ouvinte. Ele a recebe pelo Espírito da verdade ou de outra forma. Se for de outra forma, não é de Deus. Versículo 21. Por que, pois, não compreendeis e não sabeis que aquele que recebe a palavra, eis aqui novamente, a responsabilidade do ouvinte, pelo Espírito da verdade, a recebe tal como é pregada pelo Espírito da verdade. Entendo a tentação mesmo na igreja de ficar no celular. Eu estava procurando o hino, mas eu adoro o fato de o Senhor dizer que não se trata apenas de bem. Se esse irmão, se essa irmã fizer um bom discurso, então eu ouvirei. É o tipo de receptor que você é se ouvir pelo Espírito da verdade. De fato, Hank, uma das minhas analogias favoritas para isso é um diapasão. Acho que foi o Elder McConkie que disse: você viu um diapasão em uma extremidade da sala? E agora estamos falando de som em vez de luz. Mas se você é engenheiro, provavelmente também trabalha com isso. É uma onda. Você está acompanhando isso. Se você bater em um diapasão transparente do outro lado da sala começará-se a vibrar e ressoar, porque eles estão, como se diz, em sintonia. É possível que 2 pessoas estejam sentadas, uma ao lado da outra, e saiam de uma reunião, e alguém diga que foi uma boa reunião, e outra pessoa sentada ao seu lado diga: não consegui nada com isso. Alguém apareceu com um si bemol, em vez de um lá. Mas parece que há uma responsabilidade para o receptor de receber pelo Espírito da verdade. O presidente Henry B. Eyring
contou uma história sobre ter saído de uma reunião pensando que estas eram as palavras do presidente Aaron. Ele disse: eu estava sentado na reunião sacramental ouvindo o que eu achava ser um discurso terrível. E ele disse que não parava de olhar para o meu pai, e meu pai estava radiante com o orador, e ele disse: estamos indo para casa. Eu estava chutando uma pedra na minha frente, tentando descobrir como falar sobre isso. E eu disse: então, pai, o que você achou do significado do sacramento? E ele disse: meu pai disse: eu achei que foi uma reunião maravilhosa e o Elder Aaron acha que não foi. Ele disse: meu pai colocou o braço em volta de mim e disse: Hal, agora eu não o chamo de Hal, mas ele está contando a história. Hal, deixe-me contar-lhe algo que aprendi a fazer quando era jovem. Quando vou a uma reunião e o orador começa, se ele estiver com problemas, eu me pergunto: o que essa pessoa está tentando dizer? E se ele estiver com dificuldades, então eu mesmo faço um sermão sobre o mesmo assunto que ele disse. E então ele riu e disse: desde então, nunca mais fui a uma reunião ruim. Sou um orador muito bom, certo? Terceiro Nef 5, versículo 17. Jesus cita alguns versículos de Isaías no final de Terceiro Nef 16. E então ele diz: percebo que vocês podem entender. Vão para casa, ponderem sobre as coisas que eu disse e preparem suas mentes para amanhã. Vemos que o ouvinte tem uma responsabilidade. Então, o que prega e o que recebe se entendem mutuamente. E ambos são edificados e se regozijam juntos. Adoro esse versículo 22, que diz que não se trata apenas de esperar que esse cara seja bom, ou estarei no hall de entrada, no sofá. Vou fazer o trabalho necessário para receber algo do Espírito. Adorei o exemplo e a história do presidente Aaron. Isso é fantástico. Em meu livro sobre o que é a verdade, falo sobre algo chamado efeito Rashomon. O efeito Rashomon é um efeito cinematográfico usado para mostrar as diferentes perspectivas de um evento singular. Ele vem de um antigo filme japonês chamado Rashomon, que tratava de um assassinato que ocorreu e 4 testemunhas diferentes o viram e cada uma delas compartilhou sua perspectiva e essas 4 versões diferentes da história. E tudo isso muda pequenas partes dela. Já vimos isso acontecer na cultura popular. Eu era fã de assuntos de família nos anos 90. Então, o programa do Steve Urkel, certo? Eles adoravam o efeito Rashomon. Sempre havia Steve Urkel compartilhando sua versão de algo que aconteceu e, em seguida, a família Winslow compartilhava sua versão de algo que aconteceu, uma visão totalmente diferente. Mas era exatamente a mesma coisa que acontecia. A verdade não é relativa, ela não mudou o que aconteceu, apenas mudou a forma como foi percebida, às vezes nem mesmo intencionalmente. Alguém pode ter tentado dizer algo e ter sido mal interpretado, e pensamos que ele disse outra coisa. Ambos experimentaram o efeito Rashomon. Aquele que disse acha que comunicou uma coisa, mas a reação foi muito diferente do que pensava, e aquele que ouviu acha que ouviu uma coisa, mas foi totalmente diferente do que pretendia. Esse efeito Rashomon é algo que ocorre em nossa experiência com o Evangelho nos ambientes de aprendizado e nos vários níveis em que estamos preparados para receber e fazer nossa parte para que essa conexão ocorra. Porque isso também vai na direção oposta. Sabe, se alguém sai de uma reunião ou de outra experiência e está pensando que aquilo foi muito poderoso e alguém chega até ele e diz: nossa, aquilo não valeu nada. É mais ou menos o inverso do cenário. Foi terrível. E, de repente, parece que talvez tenha sido terrível. Talvez minha perspectiva não estivesse correta. Há muitas coisas que podem ser desvendadas a partir disso, mas acho que vale a pena observar que, quando argumentamos com os outros e buscamos o espírito da verdade, é preciso ter abertura e consciência de que somos todos indivíduos, que a luz que estamos ganhando e as raízes que estamos criando estão crescendo. Então, pensem na luz trazida na analogia de Alma 32. Plantamos a semente. A semente começou a crescer. Ela não precisou se transformar em uma árvore inteira para saber que era boa, ela simplesmente começou a crescer.
Quando pensamos no crescimento de uma semente, ela crescerá de acordo com o local onde foi plantada. As raízes vão se enrolar, vão dar a volta. Não há dois sistemas de raízes iguais neste mundo. Portanto, à medida que essa semente for plantada, crescer e se desenvolver, ela será única e exclusivamente sua. Portanto, quando se trata do espírito da verdade e de encontrar a luz, é individualista. Recebemos essa verdade do Evangelho para abraçar e o que podemos usar para brilhar para nós. O presidente Uchtdorf fez um discurso chamado Continuar com Paciência. Pensei, vou descobrir isso. Então, ouvi esse discurso todos os dias durante um mês a caminho do trabalho, apenas tentando fazer com que seja eu. Por osmose. Sim, talvez alguma coisa eu vou absorver, e isso me tomou um tempo. Meus netos ainda são apenas bebês. É pura alegria o tempo todo. Você sabe que eles vêm aqui? Há uma palavra aqui que me lembro de meu pai usar, referindo-se a um prédio como um edifício. Edificar. Algo que constrói. Certa vez eu estava na BYU, na antiga JSB, e o Elder Neil Maxwell estava lá. Ele disse uma coisa muito legal. Ele disse que, se pudéssemos resumir o manual missionário em um único versículo, ele seria Alma 38, versículo 12. Usem a ousadia, mas não a prepotência, e também cuidem de refrear todas as suas paixões para que possam estar cheios de amor. Procurem abster-se da ociosidade. E pensei, uau, que ideia legal. Leia-o como um missionário, poderíamos dizer. Se você pudesse comprimir o guia para a força da juventude em um versículo, talvez fosse o versículo 23. Pense nele como um padrão de mídia para todos nós. Quero dizer, essa é uma versão do tipo: faça suas malas, vamos viajar por culpa. Aquilo que não edifica não é de Deus e é trevas. Se você der uma olhada na corrente para a força da juventude e houver um subtítulo desta vez, um guia para fazer escolhas, não é um livro que faz escolhas para você, é um guia para você fazer escolhas. Este é o parágrafo mais longo. Busque aquilo que eleva, inspira e convida o espírito ao fazer escolhas sobre o que assistir, ler, ouvir ou participar. Pense em como isso faz você se sentir. Isso lhe traz bons pensamentos? Fique longe de qualquer coisa que zombe das coisas sagradas ou que seja imoral. Não participe de nada que embote seu julgamento ou sua sensibilidade ao espírito, como violência, álcool e drogas nocivas. Tenha a coragem de desligar um videogame, sair de um filme ou de uma dança, mudar de música ou afastar-se de qualquer coisa que não seja coerente com o espírito. Poderíamos pegar isso e encurtá-lo e dizer no versículo 23, isso edifica? Eu adoro essa palavra. Será que isso me edifica espiritualmente? Eu adoro isso. Isso me faz lembrar que meu bispo, quando eu era adolescente, nos contava uma história. Você está em uma festa e de repente as coisas pioram. E talvez seja álcool sendo distribuído, talvez seja maconha. Você está em um círculo e as coisas estão sendo passadas de um lado para o outro e você está sentado pensando, o que vou fazer? Quer saber? Não sei o que vou fazer. E de repente, a mensagem chega à pessoa ao seu lado e ela diz, não vou fazer isso. Isso também aumenta sua coragem, força nos números. Isso. Então você pensa, tudo bem, não vou fazer isso. E então ele nos perguntava, você é a primeira pessoa ou a segunda? A maneira como ele contava a história era muito parecida com essa preocupação, como vou fazer isso? E então foi necessário o apoio de outra pessoa para que isso acontecesse. Mas realmente precisamos reconhecer essa verdade simples. Adoro como você falou sobre condensar todas essas outras coisas. O Elder Scott disse que uma escritura memorizada pode ser como um amigo próximo. Isso é algo que pode me vir à mente se eu estiver em um lugar onde não deveria estar, e aquilo que não edifica não é de Deus e é trevas. Talvez todos nós pudéssemos ter um pouco mais de medo do escuro. Muito bem colocado. Então, Aaron, voltamos ao ponto de partida e eu adoro o fato de termos completado o círculo. Gostaria de lhe fazer mais algumas perguntas sobre suas experiências no estudo da luz. Que conexões espirituais você fez ao estudar? Houve algum momento em que você pensou, isso é engraçado?
em que algo que você estudou se tornou bem alinhado com os princípios do Evangelho. Adoro o fato de termos trazido isso de volta pro Isso é engraçado. Sim, isso é ótimo. Você escreve um livro inteiro sobre a luz e a conectividade física e espiritual, e depois de alguns meses do lançamento, percebe que nunca havia percebido essa nova percepção que alguém compartilha ou como isso se relaciona. E eu perdi muitos desde então, mas um em particular. Por isso falo sobre o fato de que a luz é o meio pelo qual comunicamos praticamente todas as informações na era moderna. Portanto, não importa se é o seu sinal de Wi-Fi, ou o seu telefone celular conectado, ou uma onda de rádio. Tudo é feito por meio da luz, inclusive a transmissão por cabos ópticos que estão enterrados no fundo do oceano. Toda essa transmissão é feita por meio do empacotamento de informações na luz e sua reextração. Um aspecto que destaco é que quando você pensa na magnitude do que a luz leva, basicamente menos de 1/10 de segundo para circundar todo o equador da Terra. A velocidade da luz é incrivelmente rápida. A quantidade de informações que pode ser comprimida nela é tão grande que é difícil realmente pensar que se podemos fazer isso com a luz, se a humanidade pode fazer isso, o que Deus pode fazer. E quer ele use luz ou não para fazer essa comunicação acontecer, suas capacidades estão além de nossa imaginação. Para responder à sua pergunta mais específica sobre o que me ocorreu ainda mais recentemente, é a maneira como penso sobre como Deus se comunica. Gosto de pensar nisso como luz. Eu ainda tinha, eu diria que tradicionalmente, talvez por falta de uma palavra melhor, a compreensão de quando eu queria ouvir mais Deus, quando a campanha para ouvi-lo acontecia. Quando quero ouvi-lo mais, preciso me ajustar mais a ele, preciso orar mais, preciso me alinhar melhor com seu evangelho e ser mais receptivo. Nenhuma dessas coisas vai doer na preparação para receber. Acabei me convencendo de que essa era a maneira errada de pensar sobre isso. Deus está sempre falando. Nada que possamos fazer pode mudar seu amor por nós. Não há variação, há apenas a nossa recepção, como disse João. Isso é tudo o que está sob nosso controle. Como vamos receber a sua verdade? Elas sempre virão. Não se trata tanto de eu tentar fazer o possível para que ele ligue ou fale de alguma forma, mas sim de como posso ouvir. Há um discurso antigo que encontrei do Elder Bruce R. McConkie, em que ele fala sobre ter servido como presidente de missão na Austrália e ter ido visitar uma estação de transmissão de TV, ficando fascinado por ela, porque ele pensou, nossa, eles estão transmitindo via luz por meio de satélites para a aldeia abaixo e eles estão captando e assistindo. E ele disse, naquela noite, voltei para casa, e com meus filhos assisti à estação de TV que estava na torre. E ele disse que isso o fez lembrar que é assim que Deus trabalha. As revelações da eternidade estão constantemente diante de nós. Elas estão sempre disponíveis e é simplesmente uma questão de nos sintonizarmos com elas. Assim como o fato de que cada um de nós, neste momento, está cercado de informações que não estamos captando. São as conversas dos celulares das pessoas, são os dados transmitidos por Wi-Fi, tudo isso está circulando e passando por nós neste momento. O fato de não estarmos captando não significa que não esteja lá. O mesmo acontece com as verdades da eternidade. A oportunidade nos leva de volta à sessão 50. Cada vez mais brilhante até o dia perfeito. O que mais poderia ser esse dia perfeito, além de nos prepararmos para estar tão familiarizados com Cristo e sua luz, que o veremos como Ele é quando voltar, por causa de nossa semelhança. Mas também é o dia perfeito para compreendermos todas as coisas. D&C 88, versículo 67, tem essa linguagem. Se seus olhos estiverem voltados para Deus, todo o corpo se encherá de luz e você compreenderá todas as coisas. Perguntei anteriormente nesta sessão para que você foi ordenado. Ele responde algumas coisas diferentes, mas uma delas está incluída no versículo 29. E se estiverdes purificados e limpos de todo pecado, pedireis tudo o que quiserdes em nome de Jesus, e assim será feito. Isso nos faz lembrar de Nefe, filho de Elamã. É uma promessa que vem com a compreensão do entendimento. Você passa a compreender e a ver muitas coisas. O espaço que você ocupa desde que a luz brilha em seus olhos até agora, quando ela vem de dentro de você,
é tão brilhante que sua consciência das coisas à sua frente é suficiente para que você ganhe esse nível de confiança de que não pedirá nada errado, porque sua consciência chegou a esse nível. Acho que é aí que Deus quer que todos nós cheguemos. E isso me ajudou a reformular a maneira como penso sobre a comunicação com Deus. No que se refere às outras conversas sobre as quais falamos, como a que tive recentemente com o adolescente sobre se Deus estava falando com ele, é muito fácil para mim agora, porque eu penso, não, ele está, porque esse é o Deus que temos. Estou fascinado com isso. Gostaria que você pudesse ficar horas conosco aqui, onde poderíamos falar sobre ter medo do escuro, como eu disse antes. A luz pode ser tão calmante, certo? Como se eu estivesse bem, eu estou bem. Quando meus filhos eram mais novos, eles não gostavam de entrar se o porão estivesse escuro. E eu diria que é o mesmo lugar para onde você foi 2 horas atrás, quando as luzes estavam acesas. Bem, agora está escuro. O medo e a escuridão parecem andar juntos. Isso limita a sua percepção. É esclarecedor. Essa é exatamente a palavra certa. De repente, você tem mais informações sobre o mundo em que está, quando pode ver, e, quando não pode ver, fica limitado a talvez um de seus sentidos, alguns deles, eu acho. Mas até usamos a frase "e então as luzes se acenderam" ou "o desenho animado tem uma lâmpada sobre nossa cabeça para dizer Bing, acabei de ter uma ideia." Leí estava em um deserto escuro e sombrio por muitas horas, então ele ora e quando abre os olhos vê, parece-me que o Senhor acendeu as luzes. Sim, ele viu! Ele viu! Acho que é isso mesmo. Acho que tememos o que não entendemos. Quando a luz não está presente para iluminar e proporcionar compreensão, esse é um dos mais belos pontos de conectividade entre a luz e a verdade. A conectividade é que, por meio da compreensão, você agora pode ver. Portanto, agora você entende, e mais do que isso, é uma compreensão semelhante à do povo do rei Benjamim. O que é isso? Esse foi o sinal de sua conversão. Porque eles sabiam que a semente era boa. Não foi porque viram um anjo. Não foi por causa de alguma outra manifestação importante, mas porque a perspectiva deles, a maneira como viam o mundo, foi transformada. A disposição. Eles não tinham mais disposição para os males. Quando mudamos nossa maneira de ver as coisas, porque abraçamos a verdade, isso é luz iluminando o mundo, o caminho à nossa frente. E isso é um sinal de que é bom que isso tenha acontecido. Há uma frase ali que tenho certeza que você viu, que é tão estranha. Quando você prova essa luz, você pode sentir o gosto da luz, porque toda a metáfora dele é fruta e degustação, mas é mais do que isso. É luz. Você está sentindo o gosto da luz? O que me faz lembrar do comentário do Elder Uchtdorf sobre estar a 30.000 pés acima da terra e ter visto o terminador, que é o ponto de vista em que parte da terra é escura e parte é clara. E ele fez um comentário que parece tão óbvio, mas é tão bom quando você pensa sobre ele. Ele disse: "Percebi que a noite nada mais é do que uma sombra, a luz sempre esteve lá, só que você não está em um lugar para recebê-la." Em seu ponto de vista, a luz de Aaron está sempre lá, mas podemos nos colocar em uma sombra, pensei. Que ótima maneira de dizer isso. Sim, eu gosto disso. Muitas outras coisas que têm a ver com os atributos físicos da luz e a maneira como ela interage com as coisas podem nos fazer apreciar muito nossa capacidade de receber coisas da luz do Senhor. Como falamos anteriormente sobre a direcionalidade da luz, que ela tem uma direção, e ainda assim Cristo é a luz que preenche a imensidão do espaço. Ele está em todos os lugares. Doutrina e Convênios 88. Isso mostra como sua direção é intencional, está em toda parte. Não é só isso. Tudo bem, aqui está essa fonte e ela irá para todos os lugares. Então está tudo bem, há uma direção. É a seção 49 na sua retaguarda e ao seu redor. E a seção 50 reiterou que ele está vindo de todas as direções. Não há como se esconder, não há como se colocar em uma posição em que ele não possa acessar com seu amor e oferecer a você a chance de abraçá-lo e iluminar as coisas para melhorar sua própria compreensão. Às vezes uso essa sequência
Espero estar certo aqui e adoraria ouvir a opinião de vocês. Falo para os jovens e digo que Deus lhes dá uma porção de luz para que possam ver a verdade. Se você viver essa verdade, receberá mais luz. Com essa luz você vê mais verdade. E se você viver essa verdade, obterá mais luz. E com essa luz você vê mais verdade. E isso continua e continua até que você tenha toda a luz e toda a verdade. E o oposto também parece ser verdadeiro. Ou seja, se eu tiver luz e vir a verdade e não viver de acordo com essa verdade, perderei essa luz e de fato não consigo mais ver a verdade. Como se eu tivesse perdido o que antes conhecia. A seção 93 é um capítulo irmãozinho maravilhoso do 50. Este é o versículo 28. Continuando. Aquele que guarda os seus mandamentos recebe a verdade e a luz, até ser glorificado na verdade e conhecer todas as coisas. Em seguida, pule para o 36. A glória de Deus é inteligência, ou, em outras palavras, luz e verdade. Luz e verdade. Versículo 37. Abandonar o maligno, 39. O maligno vem e tira a luz e a verdade por meio da desobediência. Então ele fala sobre o versículo 40, criem seus filhos na luz e na verdade. Você percebe que isso está acontecendo? Parece-me que aqueles que eu vi uma vez, que foram banhados pela luz da restauração e depois se afastaram dela. Eles têm um bom coração. Não é disso que se trata. Mas parece que eles não se lembram das coisas que eram e que conheciam. Sim, com certeza já vi isso acontecer e acho que é uma realidade do que acontece quando paramos de acreditar nas coisas que sabemos. Uma escala de conhecimento de algo. John, você tem um livro sobre como sabemos se sabemos? Acho que esse é o título do livro e eu tenho um capítulo nesse novo livro. Como posso saber se sei? Faço referência ao seu excelente trabalho sobre isso. Oh, obrigado! Há quase uma escala para isso. Há coisas que você não sabe e depois sabe que não sabe. E então você pode saber que sabe porque aprendeu e então você pode não saber que sabe ou não acreditar que sabe. E tudo pode se mover entre esses quadrantes quando se trata de luz e verdade. Porque a luz é um conhecimento das coisas. É uma compreensão da verdade. Coisas que realmente são, como realmente foram e como virão. Isso nos faz lembrar de uma frase semelhante que existe no livro de Alma que fala sobre isso, só que ela faz essa conexão com o fato de que luz ou ter luz é ter conhecimento, é saber algo, conhecer coisas, os mistérios de Deus. Todas as coisas em Alma 12, versículos 10 e 11 dizem, e portanto, aquele que endurecer seu coração. O mesmo se aplica novamente aos comentários de João sobre o recebimento. Portanto, aqui está um coração endurecido. Portanto, recebe a porção menor da palavra, e aquele que não endurece o coração recebe a porção maior da palavra, até que lhe seja dado conhecer os mistérios de Deus, até que os conheça plenamente. O dia perfeito, cada vez mais brilhante. O dia perfeito. E então, o versículo 11. E aos que endurecerem o coração contra eles, será dada a porção menor da palavra, até que nada saibam a respeito de seus mistérios. E então são levados cativos pelo diabo e conduzidos por sua vontade à destruição. Isso é o que se entende por correntes do inferno. Portanto, as cadeias do inferno são a representação de nós perdendo a luz, deixando de conhecer as coisas relativas aos mistérios de Deus, entendendo seus caminhos, seu amor e sua vontade para conosco. Sabemos que podemos aumentar nosso conhecimento, mas parece que também podemos, de alguma forma, diminuir nosso conhecimento quando perdemos a luz. Talvez isso não se aplaque, mas a irmã Sherry Dew escreveu um capítulo em um livro chamado O Pecado Torna Você Estúpido e Custa Muito Caro. E acho que o que ela estava tentando dizer era que quando perdemos a influência do Espírito Santo, não somos tão inteligentes. Quero dizer, você tem acesso a uma inteligência infinita. Imagine que, quando não temos, acho que podemos tomar decisões não tão boas porque estamos perdendo a luz. É uma interação interessante com a luz e a escuridão.
que vemos ao nosso redor o tempo todo, mas que aparentemente também está acontecendo em nossos espíritos, em nossa mente. Mal posso esperar para ver seu livro porque esse sempre foi um tópico que também me fascinou. Você terá que suportar alguns diagramas e modos de pensar muito engenhosos. Eu amo isso. Um amigo meu deu uma aula interessante em sua sala de aula do seminário. Não sei exatamente como ele fez isso, mas ele começou a aula com uma única lâmpada acesa e, à medida que eles continuavam estudando, ele acendia mais luzes e perguntava aos alunos: tem luz aqui? Sim. Em seguida, ele acendia outra lâmpada: tem luz aqui? Sim. O interessante é que ela sempre podia ficar mais clara. Você pensava: ah, já tenho a luz. E então ela ficava mais brilhante, e não, não, eu tenho a luz. E ela ficava mais brilhante. E era fascinante para mim pensar que às vezes pensamos: ah, eu consegui, eu tenho a luz, como se pudesse ver ao meu redor, e então outra luz se acende, e você pensa: acho que eu não tinha tudo, eu não tinha toda essa luz. Isso me faz lembrar de Joseph dizendo que estava buscando um entendimento mais perfeito quando estava indo atrás dessa revelação. Certo, na seção 49, onde diz isso, quero dizer que sim, ele tinha muita luz. Tanta luz e revelação, e, ainda assim, a consciência de que sempre havia mais que ele poderia entender e buscar. Uau, isso é ótimo. Aaron, isso tem sido muito divertido. John e eu adoramos falar sobre luz e verdade. Raramente temos a oportunidade de fazê-lo com alguém que realmente entenda o assunto. Portanto, quando duas pessoas ignorantes se reúnem, não acontece muita coisa. Chama-se Follow Him. Sim, Aaron, pode haver uma narrativa por aí para alguns santos dos últimos dias de que pessoas instruídas não são pessoas religiosas fiéis. Se você chegar ao ponto de saber o suficiente, então. realmente sabe do assunto. Então você não precisa de religião. No entanto, aqui está alguém que teve uma educação séria. Não adoramos os pés da academia, mas é algo que você pensa: nossa, tem muita coisa envolvida nisso. Como você é recebido na Carolina do Norte? Você já recebeu uma resposta do tipo: você sabe tanto, como pode ainda acreditar nisso? Ou foi o contrário, as pessoas o admiraram por isso? E o que você diria para os ouvintes em casa que estão recebendo aquela mensagem de algum lugar dizendo: ah, se você soubesse o que eu sei. E finalmente, estou lhe dando muito o que falar aqui. Quais são seus sentimentos em relação à restauração, ao profeta Joseph Smith e, é claro, ao Senhor que o conduz? Uau, há tanta coisa aí. Hank, agradeço a pergunta de múltiplas camadas. Eu diria que tive uma recepção maravilhosa em geral com relação à ampla comunidade da qual tenho a bênção de fazer parte na Duke University. Acho que há muita coisa que não é compreendida sobre o ambiente de algumas dessas instituições de ensino superior. Há muitas suposições sobre o que pode estar lá ou não. Já tive ótimas conversas sobre coisas como a publicação do meu primeiro livro sobre a física espiritual da luz. Esse não é meu trabalho diário, não trabalho diretamente com essas coisas, mas é algo pelo qual sou apaixonado. Tem sido maravilhoso ter colegas e alunos que me procuraram para discutir esses assuntos. Obviamente não dou aula sobre isso na Duke. Há mais respeito do que eu acho que as pessoas costumam dar espaço no mundo acadêmico em geral e também na comunidade científica, pois muitos dos meus colegas próximos em diferentes universidades do mundo inteiro ficaram sabendo desse livro. Você sabe, espere um minuto, você escreveu este livro, estamos publicando artigos de pesquisa sobre o que está escrevendo este livro. Eles demonstraram grande respeito e interesse em relação a isso, o que desencadeou muitas conversas muito boas. Então, eu diria que talvez uma resposta que eu tenha que dar seja: é claro que você terá alguns casos atípicos, mas as suposições que as pessoas têm estão um pouco mais ligadas ao caso atípico do que à realidade ou à norma. Vivemos em um mundo
de pessoas realmente apaixonadas e incríveis que existem tanto na empresa acadêmica quanto em qualquer outro local ou ambiente vocacional ou cultural que você possa encontrar. E certamente não há nada de especial em alguém que tenha passado mais tempo fazendo uma coisa do que outra. Acontece que essa pessoa sabe mais sobre uma coisa do que sobre a outra, em todos os campos, em todas as áreas, independentemente de receberem elogios e reconhecimento do mundo ou não. Para os eruditos que se julgam sábios, esse é um lugar sombrio que é acessível a qualquer pessoa, independentemente do nível de aprendizado. Às vezes, aqueles que apontam o dedo de forma mais inflexível para os acadêmicos que estão nesse campo, estão apontando o dedo do campo porque esse é um lugar em que todos nós temos o potencial de cair. Se não usarmos a razão, se não tivermos abertura para toda a verdade, não apenas para parte dela. Acho que fui abençoado por estar em um ambiente de pessoas que realmente demonstraram isso, independentemente de suas origens. A sua pergunta sobre meus sentimentos, sobre a restauração, sobre as verdades magníficas com as quais fomos abençoados por meio dela. Vou ler um versículo que veio dessa mesma restauração para mim. Eu lhe disse que gosto de examinar algumas das versões mais antigas de documentos. Um pequeno fato interessante para vocês e para quando vierem me visitar na Duke University. Vou levá-los à biblioteca de livros raros e manuscritos da Duke University, que abriga não uma, mas 2 edições originais de 1830 do Livro de Mórmon. Eles as receberam por vários meios e entraram em sua coleção. Podemos reservar uma sala de leitura e eles as trazem e permitem que você as manuseie e examine essas versões originais. Só o fato de poder consultar versículos como o que estou prestes a ler. É aí que está o poder da restauração. Para mim, é claro que ele vive no bosque sagrado e nas magníficas manifestações que surgiram a partir dele. É claro que é por meio da dádiva e do poder de Deus, da tradução do Livro de Mórmon e de todas as revelações que vieram, como falamos hoje. É mais acentuado nas verdades pequenas e simples que foram trazidas de volta por meio de tudo isso, por meios simples. Portanto, este é o meu pensamento final de meu testemunho. Mosias 4, versículo 9. Creia em Deus, creia que Ele existe e que criou todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Acreditem que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Acreditem que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. Se pudermos nos apegar a essa única verdade sobre o reconhecimento de nossa posição e da posição de Deus nesse relacionamento, seu amor, sua constância, isso nos ajudará a superar as coisas muito melhor do que as brigas e os dedos apontados, toda a luz que brilha nos olhos dos outros em vez de convidar e amar. Sou grato pela restauração que isso me trouxe ao Salvador. Literalmente, isso aconteceu quando me converti a esta igreja e descobri o poder dessas verdades que me trouxeram o tipo de compreensão da vida e do nosso propósito, luz e verdade que eu simplesmente não sei se teria acessado de outra forma. Aaron, isso é simplesmente fantástico. Isaías 55, o Senhor diz que, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos. Ele sabe todas as coisas. John, quantas vezes eu já disse isso a você? Não sei como nós dois temos a oportunidade de sentar com pessoas como o Dr. Franklin e simplesmente aprender. Que bênção. Obrigado. Sim, Obrigado a ambos pelo trabalho que fazem. É muito bom. obrigado. Ei, de onde quer que você esteja ouvindo, adoraríamos mostrar o Dr. Franklin. Então você pode acessar o YouTube ou pode acessar nosso site, seguirhim.co. Temos as notas do programa lá e você pode simplesmente nos enviar uma mensagem e nos dizer de onde está ouvindo. É uma alegria compartilhar isso com nossos convidados, mostrar a eles de onde vem sua voz. Acho que recebemos e-mails do Japão, da Índia e da Ucrânia. É uma alegria ouvir vocês. Queremos agradecer ao Dr. Aaron Franklin por estar conosco hoje. Que dia cheio de luz. Esclarecedor. Sim, foi muito esclarecedor. Trocadilhos leves são sempre bem-vindos. Sim, Muitos lumens.
sempre. Se você conhece um trocadilho leve, por favor, compartilhe-o conosco. Nós o enviaremos ao Dr. Franklin. Queremos agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores David e Verla Sorensen, e a cada episódio lembramos do nosso fundador, Steve Sorensen. Esperamos que se junte a nós na próxima semana. Vamos continuar lendo Doutrina e Convênios no Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.co. Isso é followhim.co. É claro que nada disso poderia acontecer sem a nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nilsson, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amélia Cabuica e Annabelle Sorensen.